Este é o Toyota Corolla de 10ª geração, com modelos de fabricação no Brasil de 2009 a 2013, que a partir de 2011 recebeu motores do Volvo VTI que melhorou o desempenho do carro, que já era muito bom, tendo recebido pequenas alterações estéticas para os modelos dos anos 2012 e 2013 fabricados no Brasil. Este carro extremamente confortável, de ótima condução, com aquele som de batida de porta muito agradável, ganhou o mercado brasileiro e mundial rapidamente. Se você tem ou teve um Corolla desse modelo, você provavelmente vai gostar desse vídeo. Este é o canal Mecânica em Sua Garagem, um canal que pretende dar dicas e trocar conhecimentos com entusiastas em mecânica de automóvel. Um canal que trabalha para levar informação de qualidade até você e conquistar o seu like e sua inscrição. Nos acompanhe também nas outras plataformas Instagram, TikTok e Facebook. A marca Toyota é conhecida por ser muito rigorosa na qualidade dos componentes utilizados na construção dos seus carros. Guardem essa informação, vamos ter que usá-la lá na frente, no final desse vídeo. Desta forma, o Toyota Corolla, embora seja muito difícil de apresentar problemas, sempre existe algum que pode aparecer. Neste vídeo nós vamos falar de um problema que muitos proprietários podem vir a ter neste carro: a suposta folga e toque-toque na caixa de direção e a necessidade da sua substituição. O Toyota Corolla de 10ª geração tem um conjunto de direção formado pelo volante, um pequeno eixo conectado ao assistente elétrico de direção. Esse assistente tem a função de diminuir o peso que o motorista tem que fazer para movimentar as rodas do veículo. Esse assistente elétrico está conectado ao sistema de velocidade do carro. Quanto maior a velocidade do carro, menos assistência. Quanto menor a velocidade do carro, maior a assistência. Entre o assistente elétrico e o pino da caixa de direção, existe um braço retrátil. A função desse braço retrátil é evitar o caso de uma colisão frontal e o motor empurre o eixo e possa causar algum tipo de dano ao motorista. Esse braço é conectado ao pino da caixa de direção, está aí formado o conjunto de direção do Corolla. Nessa imagem nós podemos ver a parte que fica no compartimento do motor e a parte que fica dentro do habitáculo do carro. É comum, depois de 80 a 100 mil quilômetros, o motorista perceber que, quando ele movimenta o volante do carro para um lado e para o outro, ele escuta um toque, toque, toque. Logo, o primeiro diagnóstico é trocar a caixa de direção, ou pode ser pelo próprio condutor ou pelo seu mecânico. Quando pensamos naquele barulho, faz todo sentido imaginar que o barulho vem da caixa de direção. Afinal de contas, ali dentro tem engrenagem com dentes que podem se desgastar e gerar uma folga. Quando giramos o volante para um lado e para o outro, principalmente naquela parte onde o volante fica mais tempo parado, principalmente no centro da caixa de direção, e fazemos pequenos movimentos para um lado e para o outro para fazer as curvas, mas sempre voltamos para aquele ponto. Então imaginamos que naquele ponto é que vai ter a folga e logo gerar um barulho. Mas se nós pensarmos, voltarmos lá naquilo que falamos no início do vídeo, Toyota, componentes de qualidade. Se todos os outros componentes empregados nos automóveis da Toyota são componentes de qualidade, por que a caixa de direção com 80, 100 mil quilômetros começa a apresentar esse tipo de problema? Isso não seria tão comum vindo de um carro que tem uma confiabilidade muito grande. Pensarmos que existem várias peças conectadas e esse braço que falamos, eventualmente, esse braço que vimos nas imagens anteriores, ele pode ter simplesmente uma folga entre uma coisa e outra. Ali nós temos um pino da caixa de direção que tem estrias, nós temos no braço uma fêmea estriada. Se nós pensarmos que ali pode existir, depois de um tempo, uma folga, é muito razoável imaginar que o problema pode vir dali. Então, para tirar essa dúvida, nós podemos, com o carro ligado, movimentar um volante de um lado para o outro. Por que com o carro ligado? Porque com o carro ligado, o assistente de direção está ligado também. Quando movimentamos o volante de um lado para o outro, quem vai fazer mais força é o assistente. Logo, vamos poder perceber mais esse barulho, o toque-toque,
Por que é importante o carro estar ligado? Se esse movimento fosse feito com o carro desligado, a força que estaria entre o pino e o braço seria menor. É uma pequena força que faríamos com a mão. Com o assistente ligado, essa força é multiplicada. Então logo vamos perceber maior uma folga que possa existir ou na caixa de direção ou numa folga de um parafuso mal apertado ou que se afrouxou. Agora, movimentando, sempre com o carro ligado, movimentando o volante de um lado para o outro, nós podemos perceber que eventualmente o barulho não está na caixa de direção, e sim numa folga do pino. Uma outra situação que pode acontecer é que quando o assistente está ligado e o carro está em baixa velocidade e o volante está parado, ele também gera uma força para que o volante fique muito estável, para que a condução fique mais confortável. Logo, se o pavimento tiver imperfeições, nós vamos gerar também um barulho, porque a caixa de direção vai se movimentar para um lado e para o outro. E tendo folga, o que nós vamos escutar? Toque, toque. Logo, isso pode ser confundido com um problema de bucha de barra estabilizadora, algum tipo de folga na suspensão, uma bucha da balança, batente de amortecedores e outras coisas que poderiam ser ali no conjunto de suspensão. Então, é importante perceber que esse problema necessariamente não seria só notado quando se mexe o volante, mas sim quando a roda também mexe de um lado para o outro por uma irregularidade do piso. Como nós podemos tentar resolver esse problema e descobrir se essa folga existe? Com uma chave soquete de 12 milímetros, de preferência uma chave sextavada para encaixar melhor na cabeça do parafuso, nós podemos verificar se ali tem uma folga. É possível detectar essa folga, às vezes até com uma certa simplicidade. Simplesmente colocamos a mão entre o pino da caixa de direção e o braço, onde se encaixam as estrias ali, e com o carro ligado movimentar o volante de um lado para o outro. Muitas vezes é possível perceber na mão que uma coisa não se movimenta exatamente no mesmo momento que a outra. Nós temos que tentar descobrir qual é o centro da folga, tentar deixar o volante no centro da folga e é só depois daí apertar o parafuso. Onde nós podemos achar esse parafuso dentro do carro? Na parte do compartimento embaixo, mergulhando ali próximo dos pedais, temos que remover aquela porca plástica que aparece na imagem, que é bem simples de fazer. Em seguida, remover a capa de proteção plástica que tem ali, que protege esse parafuso para que não machuque o pé de ninguém. E o parafuso vai estar mais ou menos nessa posição onde a seta mostra nessa imagem. Atenção, a ideia é verificar uma possível folga. Não é apertar esse parafuso inadvertidamente até quebrar, que aí teríamos um problema maior. É simplesmente verificar. O ideal seria usar uma chave com torquímetro para poder calibrar a força que vai ser colocada nesse parafuso. Mas é possível, com alguma destreza, verificar e tirar essa folga com uma chave usando o bom senso. Então o meu mecânico me enganou? Ele trocou minha caixa de direção? Provavelmente não. Se nós pensarmos que tudo levava a crer que o barulho era na caixa de direção, então é natural que a pessoa procure na caixa de direção ou uma regulagem ou qualquer outra coisa, e o problema é que para trocar a caixa de direção é necessário afrouxar e soltar esse parafuso, recolher o braço, só depois disso tirar a caixa de direção, instalar uma caixa de direção nova, encaixar o pino, encaixar o braço novamente nas estrias e reapertar o parafuso. Quando fazemos essa operação, nós já tiramos a folga. Logo, a partir daí, o próprio mecânico acredita que prestou um ótimo serviço, porque o problema foi resolvido, o barulho acabou. Só que, na verdade, o problema não estava na caixa de direção, e sim na folga que aparecia entre o braço e a caixa de direção. Lembrando que o Toyota Corolla é um carro incrível, ótimo de se ter, de manutenção relativamente barato. Então, o carro ainda vale muito a pena e vale a pena verificar essa dica do mecânico em sua garagem. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva, compartilhar com seus amigos que possam ter também um outro carro desse mesmo modelo. Isso nos ajuda muito a continuar o trabalho, continuar dando ótimas dicas para os entusiastas de mecânica. E boa mecânica para vocês!